Vamos iniciar então o nosso estudo desta tarde. Nós temos como projeto estar sempre fazendo estudo da palavra do Senhor. E esse estudo vai ser sempre feito nesse horário. Vamos aproveitar esse momento para estar estudando a palavra do Senhor. Para esse estudo, eu quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia no livro do Deuteronômio no capítulo 26, para nós fazermos a leitura desta palavra, a palavra do Senhor. Deuteronômio 26. Deuteronômio 26 diz assim no versículo 1: Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-las e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos do solo de Deus, que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus recolheu para lhe fazer habitar o seu nome. E aí o texto vai seguindo, do versículo 1 até o versículo 11, vai falando sobre os dízimos como agradecimento. E nós, na semana passada, estivemos estudando a porção quitexê. E a quitexê significa quando saíres. E aí nós estivemos fazendo uma série de reflexões a respeito desta saída. Quando você sair para fazer qualquer coisa, você, no caso da Paraxá, falava que quando vocês saírem para enfrentar os seus inimigos. E no nosso caso, para nós hoje, quando nós sairmos nas diversas situações da nossa vida, nós iríamos enfrentar os nossos inimigos. E aí Deus passou para nós quais seriam as armas que nós deveríamos ter para poder enfrentar os nossos inimigos. E na Paraxá dessa semana, ou seja, na porção dessa semana, a palavra é kitavô. E o que significa kitavô? São essas primeiras expressões que nós temos aí no capítulo 26, no versículo 1. Diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Kitavô é ao entrar, ou quando entrares, né? No momento que vocês entrarem na terra prometida, aquela terra que Deus dá. E aí essa porção, ela pega os capítulos 26, 27, 28 e 29, o iníciozinho dela até o versículo 10, 29. E o que é tratado nessa porção? Nos primeiros versículos, do capítulo 26, de 1 a 11, fala sobre os dízimos como agradecimento. É a forma como os israelitas deveriam dar o dízimo, entregar o dízimo. No versículos 12 ao versículo 15, fala dos dízimos do terceiro ano. Era um dízimo específico que no terceiro ano deveria ser recolhido e entregue ao sacerdote para servir também como suporte para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. No versículos 16 a 19, tem a lembrança que Deus faz para a guarda dos mandamentos. Então, sempre a palavra de Deus, a vontade, o desejo de Deus é que nós tenhamos a guarda dos mandamentos, guardemos os mandamentos. Aí nesse trecho ele vai falar sobre a lembrança que nós devemos guardar, os mandamentos. No capítulo 27, de 1 até o versículo 8, ele vai dar algumas orientações, Deus falando para Moisés, de quando o povo deveria entrar na terra prometida. E ao atravessar o Rio Jordão, eles iriam se deparar com dois montes, o Monte Gerizim e o Monte
Ebal, né? E metade dos chefes das tribos deveriam subir ao Monte Gerizim, e a outra metade, ou seja, 6 chefes de tribos, das tribos, iriam para o Monte Gerizim, e os outros 6 chefes iriam para o Monte Ebal. E ali eles iriam pronunciar. Quem estivesse no Monte Gerizim iria pronunciar as bênçãos, e quem estivesse no Monte Ebal iria pronunciar as maldições. E aí ele fala essas maldições a partir do versículo de número 11, né? Do versículo 9 até o versículo 10, ele fala também aqui a respeito de como o povo deveria guardar os mandamentos, mais uma vez falando sobre a guarda dos mandamentos. E do versículo 11 até o versículo 26, ele iria, ou é feita ali a relação das maldições, né, das maldições que o povo deveria tomar cuidado em guardar e não fazer. Então, aí temos o resumo do capítulo 27. Quando chegamos no capítulo 28, nós temos aquela famosa promessa das bênçãos pelas obediências. E a mesma forma, do versículo 15 ao 68, as promessas de maldições. E no início do capítulo 29, nós temos, né, do 1 ao 9, a renovação da aliança. Então, tudo isso é quando o povo entrasse na terra prometida, essas situações deveriam ser cumpridas. Agora, eu quero meditar, né, estudar com você a respeito do capítulo 27, do versículo 11 ao versículo 26. Este trecho, ele fala especificamente das maldições, e é um trecho bastante conhecido, porque o apóstolo Paulo, lá no livro da carta aos Gálatas, ele coloca que existe uma maldição da lei. E esse texto ele é um pouco mal compreendido entre os cristãos, de forma que nós ficamos assim, sem ter uma verdadeira noção do que é essa questão de maldição, e muitas vezes o povo, por não saber interpretar corretamente este versículo de Paulo, acaba se afastando ou acreditando que não deveria estar assim, cuidando da lei, estar obedecendo às leis. Por quê? Porque o texto fala algumas coisas. Por exemplo, vamos ler o Gálatas capítulo 3, versículo 10 até o versículo 13. Gálatas 3, do 10 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, 3 coisas que o apóstolo Paulo nos fala. Primeiro, que a lei não tem poder para justificar. Segundo, aqueles que estão nas obras da lei estão sob maldição.
E terceiro, Jesus nos livrou da maldição da lei. Nós entendemos aqui, nós devemos entender que no original, quando todas as vezes o apóstolo Paulo usa a palavra lei, é usada aqui no original a palavra Torá. Então, Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Esses são os 5 livros da Torá. Então, o texto de Gálatas, ele sugere que esse livro, ou seja, esses 5 livros, não tem poder para justificação. Justificação é a doutrina bíblica que fala que nós somos considerados justos diante de Deus, ou seja, não há nenhum pecado que possa ser imputado a nós. Mas o apóstolo Paulo fala que essa situação ela não acontece por causa da lei, porque a lei não tem poder para justificar. A segunda aplicação, a segunda afirmação que Paulo fala: aqueles que estão nas obras da lei estão sob maldição. E aí começa a complicar, porque todas as pessoas que estão nas obras da lei, o que significa obras da lei? Nós vamos ver mais à frente o que significa isso. Mas aqueles que confiam nas obras da lei estão sob maldição. E por que estão sob maldição? Exatamente porque a lei não tem poder para justificar. Então, se não tem poder para justificar, aquelas pessoas que confiam na lei, elas estão sob maldição, estão condenadas. E a boa notícia que Paulo fala no final da história é que Jesus nos livrou da maldição da lei. Ou seja, a lei não tem como te justificar. Quem está confiando na lei está sob maldição, mas Jesus veio nos tirar desta maldição da lei. Então, esse texto ele tem sido usado para afastar muitas vezes as pessoas de cumprir a lei. Ora, você não precisa cumprir a lei, por quê? Porque quem cumpre a lei, quem se fia na lei, quem obedece às leis, está sob maldição. Então você tem que fazer o quê? Você tem que seguir a Cristo. Segue a Cristo, porque Cristo tirou da maldição da lei. Nós estamos na graça, então não precisa estar com a cabeça com a lei. Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Por quê? Quando nós chegamos ali em Romanos, abra agora em Romanos capítulo 7, versículo 22, nós vamos encontrar um texto que, em primeiro momento, ou à primeira vista, está em contradição com esse texto de Paulo. Olha só, Romanos capítulo 7, versículo 22, diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ora, esse texto aparentemente está em contradição com o texto de Gálatas, porque se no texto de Gálatas Paulo fala que a lei não tem poder para justificar, quem está debaixo da lei está sob maldição, e Jesus livrou da maldição da lei, e agora Paulo fala que no tocante ao homem interior tem prazer na lei do Senhor, então como é que explica isso aí? A explicação nós vamos encontrar em Deuteronômio, no capítulo 27, que é o texto que nós vamos estar praticamente meditando nesse nosso estudo. Então, lá em Deuteronômio capítulo 27, nós vamos encontrar a resposta a esta questão. Será que o texto de Gálatas ele está em desacordo ou em contradição com o texto de Romanos? Numa primeira passagem, assim, uma ideia bem passando assim, de primeira interpretação, a gente sabe que a Bíblia não tem contradições.
Então, se existe alguma coisa, algum texto em dúvida, o problema não é com a Bíblia. O problema somos nós que não temos condições de analisar de forma correta. Então, no texto de Deuteronômio, capítulo 27, a partir do versículo 11, diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem este povo, estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão no monte Ebal: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, enquanto profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filho de seu pai ou filho de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir a seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: Amém. Então aqui nesse versículo 26 está a resposta. A resposta não é que a maldição está sobre quem segue a lei. A maldição está sobre aquele, como diz aí no 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprir. Então o problema é, quem não cumpre aquilo que está na lei, está debaixo de maldição. Então, a má interpretação, quando fala que maldição está na lei, não, a maldição não está na lei. A maldição está em não cumprir a lei, né? Então, essas 12 cláusulas é como se fosse uma aliança que Deus estivesse fazendo com o povo. Olha, a partir do momento que você cumpre, você está debaixo da aliança. Você não cumpre, você está debaixo de maldição. E o povo, quando fala amém, ele está falando o quê? Ele está concordando. Por quê? Porque a palavra amém, que é um acróstico, né, são três palavras, 4 letras em hebraico, três letras em hebraico, 3 palavras: Elohim, Melech, Leolam, significa Deus é rei fiel. Isso está dizendo o quê? Que Deus é fiel. Quando eu falo amém, eu estou dizendo Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu, tanto para a bênção como para a maldição. E os princípios que estão contidos aqui nessas cláusulas, elas vão trazer bênção ou a maldição para quem não seguir. Ou seja, para quem seguir vai trazer bênção, e para quem não seguir, né, vai trazer maldição para quem fizer essas coisas que estão aqui. Por isso, quem está fazendo essas coisas, quem cumprir, quem realizar essas coisas que estão aqui, essas cláusulas que estão aqui neste texto, essas pessoas estão em dívida. E a dívida, toda dívida tem que ser
paga. E nesse caso, o eterno nosso Deus, Ele providenciou quem pudesse pagar a dívida para nós. E quem pagou essa dívida? Quem veio pagar a dívida para nós? O Messias. Por isso a obra do Messias é primordial, não só para o povo de Israel, mas para todas as nações. Por quê? Porque só o Messias pode nos tirar da maldição da lei, porque Ele se fez maldição por nós. Vamos ler o texto de Isaías, no capítulo 53, vem mostrar para nós o que foi a obra de Deus, a obra de Cristo. Isaías 53, no capítulo versículo 3 ao versículo 6, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a iniquidade que estava sobre nós, ela recaiu sobre Cristo. E aí Cristo, se fazendo maldição por todos nós, nos livrou da maldição da lei. E o seu sacrifício, como diz o texto, foi para toda a humanidade, foi para todos nós. Vamos ler o texto de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, do qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, Cristo, Ele fez o seu sacrifício foi suficiente para toda a humanidade, para todas as pessoas. E nesse texto nós podemos atentar aí para o uso que Paulo faz do pronome nós e do pronome vós. Olha só, no versículo 13 ele fala assim: e a vós outros, que estáveis mortos nas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Para quem Paulo estava escrevendo isso aqui? Paulo estava escrevendo essa carta para os colossenses. E os colossenses eram pessoas que não eram da linhagem judia, eram os chamados gentios. Então Paulo está dizendo que a obra de Cristo
foi para que aqueles que estavam mortos, ou seja, os colossenses que estavam mortos nas transgressões, e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. E aí, ele termina dizendo, e perdoou-me todos os nossos delitos. Então, agora Paulo inclui os colossenses e os judeus, porque Paulo era judeu. Então ele fala, vós, colossenses, mas perdoou os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, os judeus e também os gentios. Então nós podemos dizer que Jesus cravou a dívida que era contra nós. Jesus não cravou a Torá, Jesus não cravou a lei, Jesus não anulou a lei, Jesus cravou a dívida. E qual era a dívida? A dívida era aquela do versículo 26 de Deuteronômio 27, quando diz que aquele que não cumpre, ele está sob maldição. Então, esse não cumprimento é a dívida. E aí, o que Jesus fez com essa dívida? Foi lá e cravou na cruz. Então, como diz o texto de Gálatas 3, a lei ela não tem poder para justificar, ou seja, a lei não pode gerar vida, mas para quem que ela não vai gerar vida? Ela não vai gerar vida para quem não obedece. Quem não obedece à lei, verdadeiramente não tem condições de ser abençoado, de receber as bênçãos de Deus. E aí, quando nós lemos em Gálatas capítulo 3, vamos voltar para o texto de Gálatas 3, a partir do versículo 19, nós vamos ver qual é o resultado desta questão. Então, Gálatas 3, a partir do versículo 17. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, olha só, então a lei faz parte de uma aliança que Deus fez com cada um de nós, com os homens em Israel. Então, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que vem 430 anos depois, não pode abrogar, ou seja, não pode tirar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, 430 anos depois de quê? 430 anos tem a ver com o povo que estava escravo no Egito. E 430 anos depois significa que antes havia sido feita uma aliança com quem? Com Abraão. Esta aliança que veio 430 anos depois, ou seja, a lei, ela não pode anular a promessa que foi feita a Abraão. Por quê? Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre das promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que através de Abraão vidas seriam abençoadas, as famílias da terra seriam abençoadas, ainda não existia lei. Deus fez isso pela promessa que ele fez a Abraão, gratuitamente. E aí no versículo 19 continua, Paulo falando, qual foi a razão de ser da lei? Ora, então se a promessa foi feita a Abraão, antes da lei, e a lei não cancelou a promessa, então para que serve a lei? Aí Paulo responde, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anos, pela mão de um mediador. Então a lei veio por causa das transgressões do homem. Nós transgredimos e a lei vem apontar quais eram as nossas transgressões. E essa lei, ela vigorou até que viesse o descendente a quem foi feita a promessa. E o descendente a quem foi feita a promessa, o descendente de Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó,
Não, a descendência de quem está falando aqui é de Jesus. Jesus que veio para poder confirmar a promessa. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. E porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a promessa, antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados por fé. Ou seja, a lei veio apontar os nossos pecados e veio mostrar para nós: olha, é impossível você cumprir a lei, e por causa disso você está sob maldição. Mas a boa notícia é que esta maldição ela vai ser quebrada quando o descendente da promessa de Abraão vier. E quem é o descendente? O descendente é Cristo. E quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando você sujeitar a sua maldição a Cristo. Ou seja, quando você entregar a sua maldição até Cristo. Porque Ele veio cumprir a maldição por você. De maneira que a lei nos serviu de aio. Então, ou seja, aio é uma ama, um pedagogo, né? Por isso que na Grécia existiam aquelas pessoas chamadas de paidagogos, né? Vem de paides, que é criança, e gogo, que é conduzir. Então, o pedagogo é aquele que conduz a criança, que no judaísmo é chamado de aio, ou seja, aquela pessoa que conduz. Então, a lei, ela veio nos conduzir a quê? A Cristo. Por quê? Porque quando olho a lei, eu vejo a minha incapacidade. E essa lei, ela tem que me levar a onde eu vou encontrar a capacitação. E a capacitação só vai ser encontrada em Cristo. Versículo 25: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, quando chega Cristo e eu creio em Cristo, eu não preciso mais da lei, eu não preciso mais do aio, eu não preciso de mais nada que vá me conduzir a Cristo, porque eu já encontrei Cristo. Pois todos vós, versículo 26, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo é filho de Deus mediante a fé neste mesmo Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Este texto revela que não existe diferença entre judeu e grego, entre judeu e gentio que aceita Cristo. Aquele que aceita Cristo, ele passa a ser filho de Deus em Cristo, herdeiro da promessa feita a Abraão. Então essa questão de igreja ser diferente de Israel não existe. A diferença está quem crê em Cristo e quem não crê em Cristo. Israel precisa receber Cristo como Senhor e Salvador. A igreja, ou seja, o gentio, precisa receber Cristo como Senhor e Salvador. Quando Israel recebe Cristo, quando o gentio recebe Cristo, todos estes passam a ser igreja. Todos estes passam a ser o Israel de Deus. E aí, como Israel de Deus, passa a ser herdeiro da promessa. Ou seja, aquele que estava fora
passa a participar fica dentro da promessa de Deus. Então este é o resumo, este é o ensino que este texto vem mostrar para nós. O texto de Deuteronômio vem falar que existem as maldições, mas no versículo 26 de Deuteronômio 27 fala que maldito é todo aquele que não cumpre as promessas, não cumpre ou não consegue resistir àquelas maldições. E aí, quando ele não cumpre as ordenanças de Deus, não cumpre aquilo que está como ordem para ele, ele passa a ser maldito. E não tem escapatória. A única solução é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vem, a esta lei que mostrou o nosso pecado, ela agora se torna inócua. Por quê? Porque nós temos Jesus e Ele nos livra de toda maldição da lei. Amém? Amém.